Olá pessoal, aqui é a professora Karina e sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso curso de Matemática Análise Combinatória. Nesse vídeo a gente vai fazer a resolução de um dos problemas propostos no módulo 2 do nosso curso. Então o problema que a gente vai resolver aqui é o seguinte: colocando em ordem crescente os números resultantes das permutações dos algarismos 1, 2, 3, 4, 5, que posição ocupará o número 35.241? Ok? Bom, então a gente está gerando números de 5 algarismos a partir da permutação dos números de 1 até 5, certo? Então, todos os nossos números usam os algarismos 1, 2, 3, 4, 5. O que diferencia um número do outro é simplesmente a ordem em que esses algarismos aparecem nesse determinado número. Aí a gente vai fazer uma lista, colocando do menor até o maior, e nessa lista a gente quer saber que posição ocupa o número 35.241. No primeiro vídeo desse módulo 2, a gente resolveu um problema do Enem bastante parecido com este, tá? Então eu sugiro que, se vocês tiverem dificuldade com a nossa estratégia agora, que a gente vai utilizar para resolver o problema, vocês podem reassistir o primeiro vídeo do módulo, ok? Bom, então a nossa estratégia vai ser a seguinte: a gente quer descobrir quantos desses números são menores do que 35.241, tá? E assim a gente vai conseguir determinar qual é a posição que esse número ocupa nesta lista. Ok? Então, a gente vai ter números de 5 algarismos, né? E o que vai aparecer ali naqueles 5 campos dos nossos números são os algarismos de 1 a 5 modificadas, então, as suas ordens, né? As suas posições nessa sequência, tá bom? Agora sim, eu preciso que esses números, né? Eu preciso saber quantos desses números são menores do que o 35.241, ok? Para eu comparar números, né, identificar quem é o menor e quem é o maior, eu vou olhar, né, primeiro para a primeira casa desse número, né? No caso do 35.241, é o número 3, né, que a gente chama de dezena de milhar, a posição que ele está ocupando ali no meu número. Tá? Então, o que vai acontecer? Os números que são menores que 35.241, eles têm que começar com 1, ou com 2, ou com 3, né? Sendo que, se começar com 1 ou 2, com certeza eles são menores do que 35.241, independente do que aconteça com as demais 4 casas desses números, né? Então, o que eu coloquei ali? São menores, né? Todos aqueles que começam com 1 ou 2, tá? E alguns dos que começam com 3. Tá? Se começar com 3, então a dezena de milhar de ambos, né, é igual. E eu vou ter que passar a analisar a próxima casa desses números, né? E se caso elas forem ainda iguais, né, a gente vai avançando aí em direção ao final do nosso número e comparando esses algarismos. Então, essa situação de todos que começam com 1 ou 2 é tranquila aí da gente analisar, né? Então, eu coloquei ali o esqueleto do número. Ele começa, então, com 1 ou com 2, ou seja, 2 possibilidades, e tanto faz o que acontece com as últimas 4 casas desses números, né? Então, a gente vai permutar os demais 4 algarismos, né? Vai retirar aquele que foi utilizado na primeira casa, que é o 1 ou 2, vai permutar os outros 4. E aí, o produto, né? 2 vezes a permutação dos 4 elementos vai nos dar o total de números que começam com 1 ou 2. Tá? Então, 2 vezes a permutação de 4 é 2 vezes 4 fatorial. 4 fatorial é 24. Então, vai dar 48 números. A gente vai para o próximo slide para explorar essa situação dos que começam com 1 ou 3, que a gente vai ter que ter um pouco mais de cuidado. Só retomando o que a gente está fazendo, a gente está tentando saber quantos desses números são menores que 35.241. A gente já viu que todos que começam com 1 ou 2 são menores, né? Que dá 48. E agora a gente está vendo aqueles que começam com 3. Então, eles começam com 3. Tá? Em princípio, sobram todos os outros algarismos para ocupar a segunda posição. Ok?
Bom, se a segunda posição for um 2 ou 4, tanto faz o que acontece com as últimas 3 posições, que esse número que a gente vai estar construindo vai ser com certeza menor que 35.241, ok? Porque a unidade de milhar, né, essa segunda casa, é menor do que a correspondente lá no número dado. E claro, né, começando, o 3 se repete nos dois. Agora, quando a segunda casa for o 5, eu recaí, né, no caso anterior. Depende, né, o que acontece com as demais casas do meu número, porque começou com o 3 nos dois, depois a gente tem o 5 nos dois números, então a gente vai ter que olhar para as próximas casas aí dos meus números. Ok? Bom, ali, voltando então, né, para aqueles que têm um 2 ou 4 na segunda casinha, tá? Vamos ver quantos são esses números, né? A gente tem 3 possibilidades para a segunda casa, para a unidade de milhar, e a gente vai permutar aqueles algarismos não utilizados nas duas primeiras para compor as 3 últimas casas. E aí, então, a quantidade de permutações ali possíveis, né, é dada por 3 fatorial, e a quantidade de números desse tipo é 3 vezes, né, 3 fatorial, que dá 3 vezes 6, 18. Agora, o outro caso, né, primeiro algarismo é 3, o segundo é 5. O que acontece? A terceira casa poderia ser ocupada por 1, por 2, né? E até por 4, né? Se eu só quisesse trabalhar com as permutações desses 5 elementos. Tá? Eu não coloquei o 4 como possibilidade ali para nós, porque a gente quer os números que são menores do que 35.241. Então, como a centena, né, no 35.241 é 2, eu posso ter no máximo a centena do número que eu estou criando sendo 1 ou 2. No caso de ser 1, tá? Aí, tanto faz o que ocorre com as últimas duas casas, porque aí a casinha da centena já é menor do que aquela do número dado. Agora, se for 2, né, aí teria que olhar com cuidado ali para as duas últimas casas. Então, voltando aqui para o 3, 5, 1, como a gente tinha comentado, né, tanto faz, como a gente coloca os dois que restam, que é o 2 e 4, pode ser 2, 4 ou 4, 2, a permutação de dois elementos. E aqui nessa situação, tá? Notem que eu coloquei o 1 e o 4 ali, né? Seguindo o 3, 5, 2, eu coloquei o 1 e o 4. Porque a gente quer que o número seja menor do que 35.241. A última possibilidade, a única outra possibilidade seria colocar o 4 e 1, onde eu teria exatamente o número 35.241. Tá? Então, essa partezinha aqui, né, daqueles que começam com 3, depois vem o 5, depois vem o 1 ou 2, elas nos dão 3 números, né, só, que são menores. Os dois ali, né, da permutação de dois elementos, e aquele único ali, né, 3, 5, 2, 1, 4, tá bom? O que a gente vai ter que fazer agora? Vamos retomar um pouco, né? Naquele caso de todos os números que começam com 1 ou 2, a gente tinha 48 números. Depois, a gente precisava daqueles que começavam com 3 e eram menores do que 35.241. Então, a gente primeiro encontrou o 18, que vinha dessa situação aqui, de ter um 2 ou 4, ocupando aqui nossa unidade de milhar do nosso número, tá? E, finalmente, a gente tem 3, que são quando a gente começa com 3 e tem o 5 ocupando a unidade de milhar, tá? Que aí separa nessas duas situações, aqui eu tenho 2 números e aqui eu tenho um número, tá? Então, 48 mais 18 mais 3, 69 números são menores do que 35.241.
Aqui é só o enunciado da nossa questão, né? Novamente, para a gente retomar aí qual era realmente a pergunta a ser respondida. A gente usou a estratégia de calcular quantos eram os números menores do que 35.241. A gente encontrou 69 desses números menores do que 35.241, o que nos leva a concluir que o 35.241 ocupará a 70ª posição, né? A posição 70, tá? Que é a letra B ali dentre as nossas alternativas. Tá, pessoal? Espero que essa explicação tenha ajudado. Qualquer coisa, vocês deixem uma mensagem pra gente lá no fórum, que dentro do possível a gente tenta tirar as dúvidas de vocês, tá? Muito obrigada aí por terem assistido até o final e até um próximo vídeo.